Oi pessoal, estamos começando mais uma monitoria, espero que vocês curtam. Só lembrando que qualquer dúvida ou sugestão é só entrar em contato pelo e-mail clarkmonitoria@hotmail.com. É isso aí, vamos começar? Se liga aí no slide. Aula 1. Diagramas de casos de uso, conceito e seus elementos. Segundo Ivan Jacobson, podemos dizer que um caso de uso é um documento narrativo que descreve a sequência de eventos de um ator que usa um sistema para completar um processo. Os casos de uso descrevem como os usuários interagem com o sistema, as funcionalidades do sistema, facilitam a organização dos requisitos de um sistema e dão uma visão externa do sistema. O conjunto de casos de uso deve ser capaz de comunicar a funcionalidade e o comportamento do sistema para o cliente. Descreve o que o sistema faz, mas não especificam como isso deve ser feito. Esse é um exemplo do diagrama de casos de uso. Vamos conhecer os elementos. Os elementos do diagrama são os atores, os casos de uso, os relacionamentos, que são associação, generalização, dependência, onde temos extensão e inclusão, e a fronteira do sistema. O primeiro elemento que vamos estudar são os atores. Os atores representam os papéis desempenhados por elementos externos ao sistema, elementos que interagem com o sistema. Na notação, temos o desenho desses bonecos que vão representar esses atores. O segundo elemento que iremos ver são os casos de uso. O caso de uso representa uma funcionalidade do sistema, um requisito funcional. É iniciado por um ator ou por outro caso de uso. Uma dica é nomear os casos de uso iniciando por um verbo. Sua notação é uma elipse. Entre os elementos do diagrama temos os relacionamentos. O primeiro a ser estudado vai ser a associação. Relacionamento de associação. Indica que há uma interação, uma comunicação entre um caso de uso e um ator. Um ator pode se comunicar com vários casos de uso. Uma dica é não use seta nas associações. As associações não representam um fluxo de informação. Essa é a notação para um relacionamento de associação. Um outro tipo de relacionamento é a generalização. Generalização de atores. Quando dois ou mais atores podem se comunicar com o mesmo conjunto de casos de uso. Um filho herdeiro pode se comunicar com todos os casos de uso que seu pai se comunica. Uma dica: coloque os herdeiros embaixo. Essa é a notação para generalização de atores. Lembrando que a seta vai do filho para o pai. Nesse exemplo, temos o gerente como filho e o atendente como pai. O gerente herda do atendente todos os seus casos de uso. Generalização de casos de uso. O caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai. O caso de uso filho pode incluir ou sobrescrever o comportamento do caso de uso pai. O caso de uso filho pode substituir o caso de uso pai em qualquer lugar que ele apareça. Uma dica é: deve ser aplicada quando uma condição resulta na definição de diversos fluxos alternativos. Lembrando,
Fluxos alternativos. Essa é a notação para a generalização de casos de uso. Nesse exemplo, o caso de uso vender CDs possui um fluxo alternativo, que pode ser vender CDs a prazo ou vender CDs à vista. Tanto o vender CD a prazo quanto o vender CDs à vista podem herdar o comportamento do vender CDs. Um outro elemento é o relacionamento dependência. Vamos ver a extensão e a inclusão. A dependência e extensão. Ela representa uma variação, uma extensão do comportamento do caso de uso base. O caso de uso estendido só é executado sobre certas circunstâncias. Separa partes obrigatórias de partes opcionais. As partes obrigatórias, casos de uso base. Partes opcionais, casos de uso estendido. Fatorar comportamentos variantes do sistema, podendo recusar esse comportamento em outros casos de uso. A notação é o extend, como vemos abaixo. Aqui temos um exemplo. A dica é, o extend diz que pode ser que você tenha que chamar outro caso de uso. O caso de uso vender CDs à vista e o calcular desconto. Nem sempre o calcular desconto precisa ser chamado pelo vender CDs à vista. Aí temos a direção da flecha. O extend é na direção do chamado até do que chamo. Outro relacionamento de dependência é a inclusão. Ela evita a repetição ao fatorar uma atividade comum a dois ou mais casos de uso. Um caso de uso pode incluir vários casos de uso. A notação o include, como vemos abaixo. Nesse exemplo, conseguimos entender que o include obriga que você tenha que usar outro caso de uso. Não é uma opção, é uma obrigação. O caso de uso administrar estoque é obrigado a usar o caso de uso fazer login. A direção das flechas, o include, é na direção do que chama até o chamado. Então, do administrar estoque até fazer login. O último elemento que vamos estudar agora é a fronteira do sistema. A fronteira do sistema é um elemento opcional, mas é essencial para um bom entendimento. Serve para definir a área de atuação do sistema. A notação é um retângulo, como vemos abaixo. E aí, curtiu a aula? Foi massa? Lembrando, qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato pelo e-mail clarkmonitoria@hotmail.com. Espero vocês até a próxima monitoria. Até já!